Fecundação. Ao cair no estigma da flor, os grãos de pólen germinam. Isto é, começam a crescer, formam um tubo, o tubo polínico, dentro do estilete. Esse tubo avança até o ovário. Cada tubo polínico possui 2 núcleos reprodutores, e um deles é o gameta masculino, que se junta à oosfera, gameta feminino, depois de penetrar pela micropila do óvulo. Desse processo de fecundação, resulta a formação de um zigoto, a primeira célula da nova planta a ser formada. Esquema simplificado da polinização e fecundação. Formação do tubo polínico e depois a fecundação oosfera. Formação e desenvolvimento do fruto, germinação da semente, polinização e grão de pólen. Grão de pólen, tubo polínico, ovário, célula sexual feminina, célula sexual masculina. Os morcegos são polinizadores magistrais. Suas estratégias em algumas flores que só abrem à noite e têm um forte aroma os nutrem e os mantêm. Por sua vez, as plantas produzem néctar abundante, por exemplo, muitos tipos de cactos, paineiras e outras. Os morcegos mais especializados em se alimentar de néctar geralmente têm poucos dentes e algumas espécies possuem uma língua extremamente comprida, o que ajuda a alcançar o fundo dos tubos florais. São animais que devem ser respeitados como vetores de dispersão das matas. Formação do fruto. Formação do fruto. Após a fecundação, a flor murcha e geralmente perde o cálice, a corola e os estâmanos. Persiste apenas o ovário, que se desenvolve recebendo substâncias nutritivas vindo das folhas. O ovário desenvolvido forma o fruto e os óvulos fecundados. O fruto. O fruto é o resultado do ovário desenvolvido após a fecundação. Ele protege as sementes e ainda facilita sua dispersão. Se um fruto tem 20 sementes, é porque 20 óvulos se desenvolveram após a fecundação de suas osferas. Um fruto é composto de 2 partes, pericarpo e semente. O pericarpo compreende 3 partes distintas, o epicarpo, mesocarpo e o endocarpo. O epicarpo é a parte mais externa do fruto, o mesocarpo é a parte intermediária e o endocarpo é a parte mais interna. Partes dos frutos. A casca do fruto é o epicarpo. Muitas vezes é fina, porém permeável, protegendo o fruto contra a perda de água. A massa nutritiva, o polpa em geral, constituída pelo mesocarpo. O endocarpo geralmente é representado por uma camada finíssima. Mas em frutos como o pêssego e a azeitona é uma camada rígida e grossa que protege a semente. O abacate é constituído pela semente, o endocarpo e o mesocarpo. Em um artigo das partes dos frutos, o tomateiro é constituído pela raiz, a folha, o fruto, o flor e o caule. Agora vamos ver o tomate. Formação do tomate. O tomate é constituído pelo pedículo, epicardo, vista exterior do fruto, epicardo, placenta, lóculo com pulpa e partido no meio, semila, seção longitudinal, placenta e carpelo. Tipos de fruto. Os tipos de frutos. Frutos simples originam-se de um só ovário. Frutos carnosos apresentam material suculento. Podem ser bagas sem ou mais sementes livres, exemplo melancia e mamão. Drupas têm um endocarpo duro, caroço envolvendo a semente, exemplo manga e abacate. Pseudofrutos. Aquênio, fruto seco, receptáculo, parte comestível. Agregados ou compostos. Origina-se de diferentes ovários da mesma flor, como o morango e a framboesa.
Pseudofrutos, agregados ou compostos. Desenvolvimento do receptáculo de uma única flor com muitos ovários. Morango. Vários aquênios associados ao receptáculo desenvolvido. Quanto à origem carpelar. Frutos simples derivados de uma flor que tem um só ovário, exemplo, tomate e pêssego. Frutos agregados derivados de uma flor com muitos ovários, exemplo, morango e framboesa. Fruto, pseudofruto. Pseudofruto é a denominação para frutas que se desenvolve de outra parte da flor, que não o ovário. Simples, múltiplos, inflorescências, maçã, morango e caju. Agora vamos ver os agregados e compostos. Agregados ou compostos. Pedúnculo floral carnoso. Da maçã. Fruto verdadeiro. Semente, receptáculo floral, frutos verdadeiros com sementes. Agregados ou compostos. Originam-se de diferentes ovários da mesma flor, como o morango e a framboesa. Morango e o receptáculo florais do morango. Epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Do abacate. Múltiplos ou infrutescências. Cachos de flores ou infrutescências que, uma vez fecundados, originam um conjunto de frutos ligados entre si, como a amora, o abacaxi, a jaca, o figo e outros. Agora vamos olhar a semente. A semente resulta da fecundação de um óvulo. Formação da semente e fruto. Após a polinização e a fecundação, a flor sofre uma modificação extraordinária. Acaba sobrando apenas o pedúnculo e o ovário. Todo resultado degenera. O ovário sofre uma grande modificação. Se desenvolve, agora dizemos que virou fruto. Em seu interior, os óvulos viram sementes. A formação da semente. A semente contém um embrião que, ao se desenvolver, formará a futura planta. Ela é formada por uma casca, por um ou dois cotiledôneos. Pelo embrião, na semente do feijão, observamos dois cotiledôneos repletos de reservas alimentares que mantêm o embrião vivo e sustentam a planta no início do desenvolvimento. Dispersão das sementes. As sementes começam uma nova vida, para tanto é melhor estar longe da planta-mãe. Enquanto nos animais a presença da mãe muitas vezes protege e facilita a alimentação dos filhotes, nas plantas a mãe é um competidor. Crescer ao lado da planta-mãe dificulta o desenvolvimento da nova plantinha por causa da disputa de água, espaço e luz. Dispersão de frutos e sementes. Algumas sementes costumam ser ingeridas junto com o fruto. Assim, ao defecar, o animal libera estas estruturas em locais geralmente bem distantes da planta que deu origem ao fruto que foi comido. Há também casos em que, acidentalmente, o animal deixa o fruto cair em local diferente de onde o colheu. Germinação das sementes. Germinação da semente. Para que a semente consiga germinar, ela precisa de um ambiente adequado, que apresente condições para uma boa germinação. Esse processo ocorre da seguinte forma. Ao cair no solo, uma semente pode se desenvolver e tornar-se uma nova planta. Depuis ta mère